Marcos 6, 12 a 29. Diz assim: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do teu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que eu pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E foi e decapitou-o na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor nesta noite: nos ensina, nos inspira nesta noite, revela a Tua palavra, Deus, aos nossos corações. Nós não viemos para esta reunião apenas para recebermos mais conhecimento do Senhor, mas viemos com fome, viemos com sede, por recebermos algo da parte do Senhor, para conhecermos melhor o Teu coração. Nós queremos ter as nossas vidas nesta noite impactadas, transformadas, moldadas pelo Senhor. Fala conosco mais uma vez, Deus. Haja com liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite, Pai. Mais uma vez eu peço, usa a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, para que tudo aquilo que está no Teu coração seja derramado sobre as nossas vidas nesta noite, meu Pai. Nós oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Essa história aqui contada não apenas no Evangelho de Marcos, uma história conhecida, na verdade, este homem aqui, este profeta, que foi uma voz poderosa, é João Batista. Você com certeza já ouviu falar deste homem aqui. Ele foi aquele que veio anunciando o reino dos céus. Ele é aquele que veio anunciando a chegada e o ministério de Jesus. E o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é que você, olhando para o que nós lemos aqui, você vai ver que João Batista, ele não tinha feito algo de errado para estar vivendo o que ele estava vivendo. Muito pelo contrário.
Na verdade, ele estava fazendo algo maravilhoso, que era pregar o evangelho de Jesus, anunciar Jesus. Ele estava cumprindo, na verdade, profecias de profetas que anunciaram Isaías, Malaquias, anunciaram que um dia uma voz viria, aquele que antecederia Jesus viria, e João está cumprindo o seu chamado na terra. João está sendo usado por Deus para anunciar, chamando o povo, chamando as pessoas para o arrependimento, porque daqui a pouco viria aquele que poderia salvar a vida de todos nós. Então, a princípio, a gente olha João e o texto que nós lemos aqui, ele está preso, ele está numa cadeia, e ele está preso por não fazer alguma coisa de errado. Ele não fez nada de errado, pelo contrário, ele estava fazendo coisas boas, e mesmo assim, ele é colocado em uma prisão. Só que já começa me ensinando muitas coisas, porque na verdade muitas vezes a gente é pego exatamente aqui, porque a gente pensa que se nós fizermos aquilo que Deus está nos chamando para fazer, se nós obedecermos a palavra de Deus, e se nós olharmos para os princípios e mandamentos, e obedecermos e andarmos nos caminhos do Senhor, muitas vezes pensamos que estamos livres, isentos dos problemas, das dificuldades, das dores, dos choros que a vida pode nos trazer. Mas, na verdade, isso não existe. Mesmo andando com Deus, mesmo cumprindo o chamado de Deus nas nossas vidas, mesmo fazendo coisas boas, mesmo ajudando as pessoas, mesmo amando as pessoas, mesmo levando a palavra de Deus, mesmo estando vivendo o chamado e estando dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, mesmo assim é possível sofrer. Mesmo assim é possível viver algumas adversidades, mesmo assim é possível viver perseguições. Na verdade, até a Bíblia vai nos dizer que se nós fizéssemos isso mesmo, se nós seguíssemos Jesus, seria inevitável. Na verdade, nós seríamos mesmo perseguidos. Então, o que está acontecendo com João é exatamente isso. Ele faz o que é certo. Ele na verdade, ele confronta Herodes. Herodes Antipas, filho de Herodes. E o texto vai dizer que ele era um rei, mas na verdade ele não era o rei de todo Israel. Na verdade, ele era um tetrarca, que se chamavam, como se fosse um governador, que ele governava, na verdade, uma parte. Ele diz que era na Galileia. E esse homem, é claro que por mais que não fosse o rei de tudo, de toda a nação, mas era alguém importante, era alguém reconhecido, era alguém que tinha certo poder em suas mãos. E esse homem aqui, Herodes, ele faz algo errado, ele faz algo que ele não deveria fazer, ele desobedece princípios, ele faz algo ruim. E João Batista, sendo um homem de Deus, sendo voz de Deus, sendo profeta do Senhor, ele não baixa a sua cabeça, ele não finge que nada está acontecendo, simplesmente pelo fato de de Herodes ser alguém importante, que poderia até causar algum mal para ele. Pelo contrário, ele confronta, na verdade, Herodes. Ele diz para Herodes o seguinte: olha, o que você está fazendo é errado. Porque o que é que Herodes havia feito? Herodes, ele pega a esposa do seu meio-irmão, de Felipe, na verdade. Ele pega ela e se casa com ela. Olha a confusão na família, imagina a confusão que é instalado, o caos que é instalado naquela família, porque Herodes decide fazer algo que não era bom, ele decide pecar, ele decide transgredir os princípios, a lei de Deus. E João Batista, como homem de Deus, ele vai confrontar Herodes, ele vai colocar o dedo na cara de Herodes e vai dizer: olha, independente de quem você seja, independente da tua posição, eu sei que você é um homem importante, mas olha só, o que você está fazendo não está certo. E por fazer isso, então Herodes manda prender João, o Batista. Agora, quem foi esse homem aqui, né? Quem foi João Batista? Eu coloquei aqui alguns versículos só para a gente entender quem foi esse homem aqui.
né? Como eu comecei dizendo, ele foi aquele profeta que veio anunciando o caminho do Senhor, ele veio anunciando a chegada do reino dos céus, né? Na verdade, ele foi o cumprimento também de algumas palavras, profecias que haviam dado no passado, como por exemplo, Isaías no capítulo 40, versículo 3, que diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, né? Muitas palavras, na verdade, já haviam sido faladas e declaradas. Então João Batista, e primeiro que João Batista, ele já nasce de forma sobrenatural. João Batista, ele é um milagre, porque seu pai, Zacarias e Isabel, eles não podiam ter filhos. A família era de sacerdotes, uma família sacerdotal, e Zacarias está em seu turno, cumprindo ali sua função como sacerdote. Aparece um anjo e diz a ele: olha, você vai ter um filho, a tua mulher vai engravidar. E ele fica assustado com aquela palavra, não é possível, porque ele olha para ele olha para a esposa e ele pensa: nós não podemos ter filhos. Eu acho, tem uma palavra nesse versículo, nessa passagem que fala do anjo se encontrando com Zacarias, que eu acho maravilhosa, porque diz assim: coube-lhe por sorte, naquele momento, Zacarias estar ali, naquele turno, cumprindo o seu turno ali como sacerdote. Mas na verdade, quando você vai olhar a palavra original, o significado de sorte ali não é sorte, não existe sorte. Na verdade, no reino de Deus não existe sorte. As pessoas podem até pensar: nossa, que sorte, hein? Zacarias estava bem naquela hora, cumprindo o seu turno, e o anjo apareceu ali, deu uma palavra para ele, então coisas sobrenaturais aconteceram, um menino então nasceu, coube-lhe por sorte. Mas de sorte não teve nada de sorte. Na verdade, ele estava naquele lugar e Deus havia marcado um encontro com ele. Um anjo aparece, libera uma palavra dizendo: olha, vocês terão um filho. Então, João Batista, ele nasce a partir de um milagre, ele é um milagre, ele é cumprimento de profecias, de palavras que foram liberadas no passado. Ele foi aquele que disse algumas coisas que nós ouvimos muito, por exemplo, quando ele vê Jesus passando, quando ele está lá já cumprindo o seu ministério, e Jesus já está chegando na idade de também começar o seu ministério. João vê Jesus e ele olha para Jesus e ele diz o seguinte, está lá em João 1, 29 e 30, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Olha o que João está dizendo. Quando ele vê Jesus, ele reconhece, ele diz: está ali, é aquele ali, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha no que João acredita. Ele não acredita que Jesus era apenas um profeta, um bom homem. Ele reconhece que aquele homem que estava passando ali não era apenas um bom homem, um profeta, alguém usado por Deus, mas ele reconhece: é o Filho de Deus, porque ele diz: olha, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Com suas palavras ele está dizendo: gente, aquele homem ali, ele não é como nós aqui, já existia antes de tudo isso aqui existir. Certamente ele é o Filho de Deus. Então, só para a gente entender um pouquinho, esse homem que nasce debaixo de uma profecia, seu nascimento é um milagre, um profeta que anuncia Jesus, ele foi aquele que batizou Jesus. Esse homem aqui é o homem que nós estamos falando, que estava na cadeia preso, porque fez coisas boas. De fato, quando a gente olha para as declarações de João Batista, a gente entende o quê? Ele reconhecia quem Jesus era, ele sabia quem Jesus era, aquilo que ele pregava, ele acreditava. Mas acontece que a gente vai ver na Bíblia um texto que vai deixar a gente um pouco em dúvida, na verdade, com relação a isso que esqueci o nome, que João Batista declarava, porque quando ele está preso, quando ele está lá na cadeia, ele ouve falar de algumas coisas que os discípulos de Jesus estavam fazendo, e aí ele
se pergunta, ou na verdade ele manda algumas pessoas se perguntarem, fazerem uma pergunta. E isso aqui está em Mateus capítulo 11, dos versículos 1 a 3, olha o que diz. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Quando João, no cárcere, João estava preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que está para vir, ou devemos esperar outro? Esse João que anunciou Jesus, esse João que olhou para Jesus quando Jesus estava passando e disse: está ali o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É Ele. Ele estava antes de todos nós, Ele é o Filho de Deus. Mas por algum motivo, depois de um tempo, ele preso no cárcere, ele ouve falar de algumas coisas que os discípulos estavam fazendo, e ele faz uma pergunta: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Parece até que João, por algum momento, perdeu a fé, deixou de acreditar em quem Jesus era. E, na verdade, eu penso que muitas vezes é exatamente o que algumas prisões acabam causando nas nossas vidas. Eu não acredito que João em algum momento tenha deixado de acreditar em Jesus, mas o que eu penso é que talvez suas expectativas não foram atendidas, e por suas expectativas não terem sido atendidas, então agora ele está frustrado com a situação que ele está vivendo. Porque tem alguns textos que você vai ver ele anunciando e dizendo: se preparem, se arrependam, porque está chegando o quê? O reino dos céus. E quando a gente fala de reino dos céus, é a mesma coisa que os discípulos, eles pensavam a respeito do reino de Deus e do reino dos céus, que Jesus viria e estabeleceria aqui na terra. Qual que era a ideia dos discípulos? Eles pensavam: bom, Jesus vai ver, Jesus vai andar aqui na terra, e ele vai vencer tudo e todos, e ele vai se assentar em um trono, e nós vamos reinar com ele. Tanto que você vai ver nos evangelhos até algumas discussões entre os discípulos: quem que vai sentar do lado direito, do esquerdo? Não, sou eu, é com você, coisa nenhuma, é ele, é isso. Porque a ideia deles era que esse reino do céu seria estabelecido aqui, quando Jesus viesse, então ele iria se assentar em seu trono com poder. Mas é até por isso que os discípulos, quando Jesus é entregue, quando Jesus se entrega, quando Jesus morre em uma cruz, todos dispersam, todos fogem, todos correm, porque para eles acabou. Agora para eles, puxa, o que nós estávamos esperando, que Jesus iria sentar em um trono, que Jesus iria reinar, agora foi tudo por água abaixo, não aconteceu o que nós estávamos esperando que iria acontecer. E quando se tem uma expectativa e a expectativa é frustrada, então a gente fica frustrado, a gente desanima, a gente desiste de algumas coisas. Eu acredito que é exatamente o que estava acontecendo aqui com João. Ele teve experiências com Jesus até no ventre de sua mãe, quando Isabel e Maria elas se encontram, os dois bebês no ventre, os bebês se chacoalham dentro do ventre de suas mães. Ele tinha experiências com Jesus, mas dentro da prisão, agora talvez suas expectativas não foram alcançadas, e ele está frustrado ali, pensando: que reino é esse que não me tira de uma prisão? Que reino é esse que não consegue me livrar de uma situação como essa? E muitas vezes eu acho que é exatamente o que acontece nas nossas vidas. A gente espera algumas coisas, a gente cria algumas expectativas de algumas coisas que vão acontecer nas nossas vidas. E quando não acontece, a gente se frustra com Deus e pensa: bom, então se não aconteceu, significa então que Deus talvez não seja Deus e que Ele não vai cumprir sua palavra em minha vida. Não, Deus não muda, Ele é imutável, as promessas, a palavra de Deus é imutável, mas talvez algumas vezes o que a gente precisa é alinhar as nossas expectativas. Talvez a gente está esperando algumas coisas que na verdade nunca foi dito, ou talvez mesmo que tenha sido dito, talvez a gente não tenha compreendido da maneira certa. E João está lá preso e frustrado, né? E Herodes, esse homem que era importante ali naquele lugar, foi ele que mandou prender João por ter sido confrontado. Ele é confrontado por João,
ele não aceita o confronto, fica bravo com o confronto, porque tem gente que é assim. Na verdade, eu acho que é uma tendência do ser humano, né? É difícil de ouvir, é difícil de uma pessoa chegar para mim, para você dizer assim, você está errado, não é assim que se faz, a tua atitude foi errada, o jeito que você falou foi errado, você precisa pedir perdão, você precisa se reconciliar. É duro, né? Às vezes a gente até sabe que a gente falhou, mas ouvir de uma outra pessoa que a gente falhou, aí a coisa é brava. Por exemplo, com a minha esposa, algumas vezes ela fala alguma coisa para mim, e aí eu falo para ela, não acho que é assim, de jeito nenhum, e aí a gente vira as costas e eu vou pensar, eu falo, estou errado mesmo. Mas é difícil, e na verdade na hora do confronto, eu já sabia que eu estava errado, mas é difícil de reconhecer, estou errado mesmo, você está certo desse jeito, vai ser melhor. É difícil, o ser humano tem dificuldade com isso. E Herodes, ele não reconhece, por isso ele coloca João na cadeia, por ter sido confrontado. Agora, o que eu acho interessante, sabe o que é? É que a Bíblia vai nos dizer que Herodias, a mulher de Herodes, o que ela queria fazer era matar João. Porque ela tinha raiva de João, porque o que João fazia era pregar contra o casamento dela. Vocês estão errados, vocês estão pecando. Então ela ficou com raiva de João e ela queria mesmo era cortar a cabeça de João. Mas olha que engraçado, Herodes mesmo tendo prendido João, o texto que nós lemos vai nos dizer que ele gostava de João. Ele gostava de ouvir João. Na verdade, quem poupava a vida de João era ele. Herodias queria matar João, mas Herodes poupava a vida de João. Talvez Herodes chegava ali para os seguranças, por causa de, deixa ele lá preso, mas não deixa nada acontecer com ele. Ele vai ficar lá, mas ninguém tira a vida dele. E a Bíblia vai nos mostrar que ele gostava de ouvir João. Ele se sentia, o texto diz, perplexo, talvez até meio incomodado. Aquilo que talvez João compartilhava e falava com ele, talvez ele ficava ali meio incomodado, mas no final das contas ele ia lá de novo, no outro dia sentava lá para ouvir mais um pouquinho o que João tinha a dizer a ele. Isso aqui me chama atenção e eu acredito que nos ensina algo, sabe por quê? O que a gente vai ver aqui em Herodes, o que a gente vai ver no comportamento de Herodes, sabe o que é? Ele era alguém que talvez gostava de ouvir a palavra. Eu penso que ele era um simpatizante. Ele achava legal, ele gostava, talvez ele pensava consigo, olha, esse homem aqui, ele tem uma sabedoria diferente, ele fala algumas coisas muito boas, ele fala algumas coisas que me faz pensar, sabe, quando eu vou lá e sento um pouco com o João lá no cárcere, ele fala algumas coisas que depois eu vou embora e fico pensando naquilo, aquilo não sai da minha cabeça, eu fico matutando naquilo que João falou para mim, só que o que me chama atenção, sabe o que é? E eu penso que o que acontece aqui com Herodes talvez seja um dos maiores problemas da igreja. E talvez um dos maiores problemas da igreja no tempo que vivemos. Porque hoje, se você for parar para pensar, a palavra é muito aceita. Hoje mesmo uma pessoa que não vai à igreja, hoje já gosta de ouvir uma palavra. Acha legal o que o pastor fala. Acha que o que o pastor fala muitas vezes faz sentido e traz uma paz, né? E, nossa, que energia boa, hein, né? Lá do pastor que está falando, e a gente ouve, e realmente faz sentido, a gente se sente bem. Hoje, rompeu as barreiras das quatro paredes da igreja, hoje a palavra acaba entrando em lugares que muitas vezes antes não era aceita. E eu penso que talvez um dos grandes problemas seja esse, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas até gostam, até acham legal, até acham que faz algum sentido, até gostam de ouvir porque se sentem mais em paz, e talvez o que estava acontecendo com Herodes era exatamente isso. Ele gostava, ele poupava a vida de João, ele gostava de ouvir. Mas qual que era o problema de Herodes? Ele não fazia nada com aquilo que ele ouvia. E talvez esse seja o maior problema da igreja. Hoje a casa está cheia de gente ouvindo e dizendo, nossa, pastor, boa esta palavra, gostei, eu gosto de vir aqui, viu, pastor? Ah, legal, você fala umas coisas aí que eu acho que faz sentido, às vezes me ajuda aí, mas o problema não é simplesmente, legal, você está ouvindo, está falando com você, mas a questão é, o que é que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo? Não basta ouvir. Na verdade, tem alguns exemplos na Bíblia, a gente vai ver, e eu acredito que essa seja a nossa maior dificuldade. A gente ouve,
ouve, a gente aprende, e a nossa maior dificuldade talvez não seja nem reconhecer, puxa, é verdade, isso não é, olha, isso aqui é bom. Talvez esse não seja o maior desafio para nós, talvez o maior desafio é ouvirmos e praticarmos o que nós ouvimos. Mas o problema é que a palavra vai nos confrontar. O problema é que a palavra vai nos tirar da nossa zona de conforto muitas vezes. O problema é que algumas vezes eu vou estar vivendo a minha vida assim, e eu vou à palavra, e a palavra diz para mim, você não deve viver a sua vida assim. E aí, para mim, eu dou uma pulada naquela passagem, Gui. Tanto que tem gente que faz exatamente isso, né? Tem gente que só gosta de uma parte da Bíblia. Não, é nova aliança, Gui, é só Novo Testamento, é graça. Não, antigo, querido, se o antigo não fizesse sentido nenhum, Deus tinha rasgado e não tinha deixado para mim e com você as instruções que o Antigo Testamento tem para mim e para você. Então não tem um pedaço da Bíblia, não tem um versículo, é a Bíblia toda, de capa a capa, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, e muitas vezes essa palavra vai me confrontar, muitas vezes essa palavra vai me incomodar de tal maneira que eu estou fazendo alguma coisa, e eu sei que eu não deveria estar fazendo aquilo ali, porque a palavra está me confrontando e me incomodando. Jesus, em João no capítulo 6, tem uma passagem, na verdade o capítulo todo vai falar sobre isso, mas Jesus, ele vem operando muitos milagres, Jesus vem fazendo maravilhas, e por conta dos milagres e das maravilhas que Jesus vem fazendo, o que é que acontece? Claro, chama a atenção das pessoas, as pessoas estão indo atrás de Jesus, as pessoas estão reparando em Jesus, as pessoas, quem não quer um milagrezinho, quem não quer uma bênção de Jesus? Então, a turma está seguindo Jesus, tem uma multidão seguindo Jesus, porque Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os cativos que estavam presos por demônios, espíritos malignos, e João capítulo 6 conta que uma multidão seguia Jesus. Versículos 1 a 3 diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus tem uma multidão seguindo ele por causa das coisas que ele havia feito. Agora, nos versículos 56 a 60 diz assim: Jesus agora, quando ele está ali, ele começa a ensinar as pessoas. Ele começa a ensinar aquela multidão que estava o seguindo por conta dos milagres que ele havia feito. E aí diz o seguinte: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Versículo 66 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que coisa interessante que está acontecendo. Jesus vem curando, Jesus vem libertando, Jesus vem fazendo muitas coisas pelas pessoas. E enquanto ele está fazendo coisas para as pessoas, pelas pessoas, está todo mundo seguindo e feliz e aplaudindo e dizendo: Jesus, que homem bom, que homem maravilhoso. Mas de repente Jesus senta e Jesus começa a ensinar. E Jesus começa a dizer para aquele povo o seguinte: olha, muito bom. Ele fala sobre Moisés no texto, se você olhar, olha, Moisés, sim, teve um maná do céu e tal, que alimentou vocês, mas ele diz o seguinte: olha, eu quero ensinar algo para vocês, eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, se vocês não tiverem parte comigo, se vocês não me aceitarem, se vocês não reconhecerem quem eu sou, não tem a possibilidade de vocês fazerem parte desse reino aqui. Vocês precisam comer do corpo, tomar do sangue, o povo ouvindo, falando: o que é isso? É coisa canibal? Não, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, se vocês não se apropriarem, se vocês não entenderem que eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não existe outra
possibilidade, não tem como vocês irem, porque na verdade ele está falando com gente que gostava da lei, ele está falando com gente que dizia o seguinte: não, mas Moisés, porque Moisés era o Deus deles, Moisés por causa das leis, não, mas Moisés, não, mas agora não tem mais a ver com Moisés. Jesus estava inaugurando, na verdade, um novo tempo, estava rompendo com o que eles tinham vivido até ali, e Jesus diz: a partir de agora, vocês, é uma outra realidade. Enquanto Jesus estava dando alguma coisa, enquanto Jesus estava fazendo alguma coisa para aquelas pessoas, estava todo mundo feliz. Agora, quando Jesus confronta aquelas pessoas e diz: olha, tá bom, mas vai ser necessário algumas mudanças aqui. Na verdade, agora vocês vão precisar reconhecer algumas coisas aqui. Agora vocês precisam acreditar e entender que eu sou o pão do céu, eu sou o caminho. E o povo diz: olha, duro esse discurso. Não gostei desse discurso, não gostei dessa nova ideia, não. E é exatamente o que acontece conosco, muitas vezes. A gente gosta do que Deus pode fazer nas nossas vidas, a gente gosta do que Deus pode nos proporcionar. A gente gosta quando nós lemos as promessas de Deus e a igreja glorifica e sapateia, bênção, Deus tem isso, Deus tem aquilo, mas muitas vezes quando somos confrontados pela palavra, fazemos a mesma coisa que aqueles discípulos fizeram. Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Dura esta palavra. Porque a gente quer o conforto da palavra. A gente quer a paz que a palavra pode trazer. A gente quer a esperança que existe na palavra de Deus. Mas quando somos confrontados pela palavra de Deus, muitas vezes o que fazemos é o que eles fizeram. É o que Herodes, na verdade, estava fazendo. O que é que ele estava fazendo? Nada. Ele gostava da palavra de João. Ele gostava de João. João falava umas coisas boas. Talvez Herodes, no meio daquela confusão de família, talvez Herodes, no meio daquele problema, daquele caos que ele mesmo havia criado, ele vai lá no cárcere, talvez uma vez ao dia, e senta lá, e João fala algumas coisas para ele, mesmo se sentindo confrontado. Ele gosta de ouvir aquilo que João está dizendo, porque, que bom, né? Ele vai embora, se sente um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Nossa, isso aqui foi muito bom, mas a gente vai ver o que? A gente vai ver que Herodes não faz nada com o que ele ouve de João. E aqui é o grande problema, querido e querida. Você pode conhecer a palavra de Deus, você pode vir todas as semanas num culto como esse, você pode ser confrontado e confrontada pela palavra, você pode entender e reconhecer: puxa, realmente tem algumas coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Mas se você não sair deste lugar, e se você não pegar esta palavra e aplicar na tua vida, e não mudar algumas coisas na tua vida, nada vai acontecer. Na verdade, sabe o que eu vejo aqui? Se nós repararmos, todos os textos da Bíblia, na verdade revelam quem Deus é, revelam o caráter de Deus. Porque Herodes, um homem mau, um homem que talvez não merecia o perdão, não merecia uma chance. Eu penso que mesmo João estando no cárcere, na cadeia, o que Deus estava fazendo com Herodes era dando uma chance para Herodes de mudar de vida, era dando uma chance de Herodes se arrepender e mudar a sua história. Porque todos os dias João está ali falando com ele, e ele teve a oportunidade de mudar, ele teve a oportunidade de reconhecer, ele teve a oportunidade de dizer: puxa, realmente, olha, João, eu estou errado, o que você falou para mim, o que você me confrontou do meu pecado, da minha escolha, realmente eu fiz o que não deveria ter feito. Como é que eu faço, João, para consertar isso aqui? Me ajuda, me aconselha aí, eu preciso acertar a minha vida. Ele teve chance, ele teve oportunidade, e para mim isso aqui é quase que uma figura, porque também é assim na minha vida e na sua vida também. Você vem à igreja vez após vez, você está com João vez após vez, você ouve a palavra vez após vez. É como se Deus estivesse me dando uma chance, uma oportunidade. É como se Deus estivesse dando a você uma oportunidade. Olha, ouve a palavra, mas não apenas ouça a palavra, entenda, essa palavra é para você. Deus quer que essa palavra se torne realidade
oportunidade na sua vida, e Deus vai dando tempo, Deus vai dando chance, Deus vai esperando, porque isso aqui é um dos atributos, faz parte do caráter de Deus. Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele espera. Então Deus está esperando. Deus estava dizendo: olha, Herodes, mesmo você com o teu pecado, Herodes, mesmo você fazendo aquilo que você não deveria ter feito, eu vou deixar João mais um pouco aí na cadeia, eu vou deixar João mais um pouco, um tempo. E na verdade João ficou preso bastante tempo, provavelmente 1 ano e meio, por aí ele fica preso ali na cadeia, tendo contato com Herodes. Olha só a oportunidade, a chance que Deus estava dando para aquele homem. 1 ano e meio tendo contato com a palavra, 1 ano e meio ouvindo daquele homem, mas mesmo assim decidiu não mudar. É a mesma chance que Deus me dá, é a mesma chance que Deus te dá. A gente chega num lugar como esse, é claro, todos nós, estou dentro disso, todos nós temos áreas nas nossas vidas que precisamos mudar e precisamos ser moldados por Deus e transformados, e todos nós temos. Mas tem coisas, querido, e a gente vai ver isso em muitos lugares da Bíblia, que Deus dá um tempo, Deus espera, Ele é longânimo, Ele está esperando, Ele está falando, Ele está te avisando, Ele está te alertando. Muda, isso aqui muda, isso aqui muda, isso aqui. Mas muitas vezes nós endurecemos os nossos corações. A gente até gosta do que a gente ouve, a gente até acha que faz sentido o que nós ouvimos, mas saímos das portas deste lugar e voltamos a viver a mesma vida que estávamos vivendo antes. A hora acaba a chance, uma hora acaba o tempo. Olha o que diz versículo 19, versículo 20. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Ela queria fazer o quê? Ela queria acabar com a chance, porque pensa numa coisa, talvez ela estava pensando com ela mesma: esse homem, João, ele não gosta de mim, ele fala contra o nosso casamento, e meu marido gosta de ouvir esse homem. Todo dia ele dá uma descidinha lá para ver o que ele tem para falar. Uma hora, esse moço aí vai convencer meu marido. Ele vai me mandar embora. A casa vai cair para mim. Isso aqui é minha versão, isso aqui é minha imaginação. Porque eu leio a Bíblia e fico imaginando as coisas. Pensando. Então, a Bíblia vai dizer que ela queria o quê? Ela queria matar João. Queria cortar a cabeça dele. Mas ela não podia fazer isso, por quê? Porque Herodes, olha o que diz, Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Olha que coisa interessante. Quem poupava a vida de João era Herodes. Aquilo que João falava, Herodes gostava. Ele teve um bom tempo e não fez nada, até que de repente algo acontece. O texto que nós lemos vai nos contar que chega o aniversário de Herodes, e Herodes vai dar uma grande festa, e ele convida lá todos os políticos, as pessoas importantes, e agora ele vai dar uma boa festa, e aí regada a bebida, e vai festejar, e vai se alegrar com os amigos, e algo acontece nessa festa. Nós lemos aqui, ele já tinha tomado bastante, a filha de Herodias entra e dança e o seduz, ele já vulnerável é seduzido pela garota e está feliz da vida, está empolgado da vida, e ali naquele momento ele faz uma promessa a ela que ele nem poderia fazer, porque ele oferece a ela: olha, se você quiser até metade do reino eu posso te dar, mas na verdade ele não era o rei da nação. Eu vou te dar até metade. Ele dá uma palavra ali, e aquela menina ouve e fala: ok, espera só um minutinho. Foi falar com a mãe: seguinte, o que eu pedi ele vai fazer. O que é que eu peço? A cabeça de João Batista. E aí, diante dessa situação, a menina volta e diz: já sei o que eu quero, meu pedido para você é o seguinte, é a cabeça de João Batista. Agora, Herodes não tinha o que fazer. Ele falou,
ele tinha que cumprir o que ele havia falado. Eu penso que Herodes talvez não conseguiu a transformação que ele precisava em sua vida, talvez por alguns motivos. E eu penso que muitas vezes são os mesmos motivos que nos impede ou nos atrapalha de vivermos uma transformação nas nossas vidas, mesmo muitas vezes tendo a palavra, ouvindo a palavra. Se você for olhar aqui para Herodes, algumas coisas, mesmo nesse episódio aqui, você olha o ambiente, você olha as companhias, as pessoas que estavam à sua volta. E eu penso também que algo que atrapalhou foi sua preocupação com sua reputação. Olha o que diz no versículo 21. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e dançando agradou Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. Ambiente. Ele está num ambiente, ele está fazendo coisas, ele está com pessoas, que faz dele, ele cria na verdade um momento que ele está o quê? Vulnerável a fazer escolhas e tomar decisões que iriam trazer destruição e tristeza para a sua vida, tanto que quando ele ouve isso, o texto nos diz que o quê? Ele se entristece, seu coração fica triste, porque não é o que ele queria, gostaria de fazer, mas agora ele vai ter que fazer. Olha só a importância disso aqui. E a gente está falando de alguém que está ouvindo, ele está ouvindo, mas ele não decidiu mudar algumas coisas em sua vida. Ele está ouvindo, mas ele continua no mesmo ambiente, ele continua com as mesmas pessoas, rodeado das mesmas pessoas. Ele continua fazendo algumas coisas que vai deixá-lo vulnerável ao ponto de tomar uma decisão que iria atrapalhar a sua vida. E muitas vezes é exatamente o que nos impede de vivermos uma transformação nas nossas vidas. A gente está aqui, a gente gosta da palavra, a gente gosta do que o pastor falou, a gente gosta do que está sendo ensinado da igreja, a gente acha legal, mas a gente sai daqui, a gente vem talvez uma vez na semana da igreja, e aí a gente sai daqui, e a gente continua nos mesmos ambientes, a gente continua com as mesmas pessoas que pensam certas coisas, a gente continua fazendo algumas coisas que nos deixa vulnerável ao ponto de tomar uma decisão que vai destruir as nossas vidas, e muitas vezes todas estas coisas acabam nos impedindo e nos atrapalhando de essa transformação que tanto precisamos nas nossas vidas. Reputação, porque quando a menina traz a notícia e diz: eu quero a cabeça, nós queremos a cabeça de João, olha o que diz no versículo 25, versículo 26, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, diz: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Olha o que diz: o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Olha só, ele estava preocupado com o quê? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Eu falei que eu ia fazer, e se eu não fizer? Eu vou ser descredibilizado por essas pessoas que são importantes aqui nesse reino. E muitas vezes, por nos preocuparmos tanto com o que as pessoas vão pensar de nós, ou seja, a nossa reputação, a gente acaba desprezando o que Deus pensa, o que Deus tem para as nossas vidas. Estou tão preocupado com o que vão achar, que eu escolho agradar as outras pessoas e desagradar a Deus. Eu estou tão preocupado se eu vou ter aprovação no meu trabalho, com o meu chefe, com os meus amigos na faculdade, no meu trabalho. Eu estou tão preocupado que eu prefiro algumas vezes desagradar a Deus para manter a minha reputação. Gui, eu não quero ser taxado como o crente chato. Eu não quero ser taxado como o careta. Então, quando eu formo a roda e começam a falar algumas coisas, eu estou ali no meio. E eu acabo falando também, acabo comentando também, porque, o que é que vão pensar de mim? E muitas vezes a gente está mais preocupado do que os outros estão pensando, do que Deus pensa sobre nós. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso.
aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: olha, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Minha preocupação está em agradar alguém, em ter favor com alguém. Querido e querida, nós precisamos entender algo. Tudo que nós precisamos nas nossas vidas, eu sempre digo isso, não é o favor das pessoas, não é o favor do chefe, não é o favor do patrão. Se o patrão pedir para você, olha, mente, diga para a pessoa que me liga que eu não estou aqui, sabe o que você deve fazer? Dizer para ele: patrão, me desculpa, mas eu não minto, eu não falo mentira. Então, senhor, pede para alguma outra pessoa, eu não vou fazer. Muitas vezes é difícil, né? A gente quer, não, mas eu não vou fazer uma coisa dessa, eu vou ser mandado embora, porque a gente está preocupado com o que não. Eu preciso do favor do meu chefe, eu preciso desse emprego, que, sabe, a minha vida é mantida, a minha família, sabe, é sustentada por causa do meu trabalho, do meu chefe. Se eu falar um negócio desse para ele me mandar embora, deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, quem guarda a minha vida, quem abençoa a minha vida, quem sustenta a minha vida, quem favorece a minha vida, não é o meu chefe, não é o teu chefe, é o nosso Deus. Se você for aprovado por Deus, pode ter certeza de uma coisa: nada vai te faltar. Se você for aprovado por Deus, saiba de algo: você tem promessas sobre a tua vida, de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Deus que vai à frente, de um Deus que favorece. É melhor você estar bem com Deus do que escolher estar bem com outras pessoas. Herodes fica triste, mas mesmo estando triste, ele não faz nada. Herodes fica chateado com a situação. Puxa, por que ele fica triste? Porque ele sabe que não é o que ele deveria fazer. Ele sabe que não era o certo a ser feito. Mas ele tem uma escolha, ele tem uma decisão. E agora? Eu vou escolher fazer o que é certo. Eu vou confrontar todo mundo. Eu vou assumir a responsabilidade. Ou eu vou ser levado pelo que os outros vão pensar de mim. Querido e querida, não tem jeito. Se você decidiu andar com Cristo, você vai precisar fazer isso muitas vezes na sua vida, na sua caminhada com Deus. Escolher obedecer a palavra de Deus, escolher andar com Deus em todos os lugares. Andar com Deus não é um dia na semana, não é dentro de um lugar como esse. Andar com Deus é todos os dias, é 24 horas por dia. O desejo do meu coração é agradar a Deus. O desejo do meu coração é honrar a Deus. O desejo do meu coração é obedecer os princípios da palavra de Deus, entendendo que Ele cuida de mim melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo poderia cuidar. Nesse momento, Herodes podia ter dado um basta. Dito: olha, eu deixei ir longe demais, chega. Mas mesmo assim, ele não fez. Então, Herodes, ele vai mandar tirarem a vida de João Batista. João Batista morre, tem a sua cabeça cortada. Que perigo, né? Aquilo que uma pessoa fala. E a Bíblia vai falar muito do poder da língua. Que perigo. Ele estava vulnerável e ele fala algo: me pede até metade do reino que eu te dou. E por aquilo que ele falou agora, ele vai desencadear algumas situações e problemas por algo que ele falou. Se não tivesse falado nada, não teria acontecido o que aconteceu. Se tem um tempo que a gente vive que a gente gosta de falar, é esse aqui. Hoje não é falar, né? Hoje é digitar. A gente digita e fala. Todo mundo quer falar o que acha, o que pensa, se gosta, se não gosta, se aprova, se não aprova. Cuidado com o que você fala. Você pode trazer destruição para a tua vida e tristezas por aquilo que você falou. Provérbios, né? Tem muitos lugares que vai falar sobre isso. Deus deu tempo, Deus deu chance, Deus deu oportunidade. Deus foi longânimo, Deus foi bondoso, mesmo com uma pessoa ruim, mesmo com uma pessoa que fez escolhas que não deveria ter feito. E assim, comigo e com você. Isso aqui, eu olho sempre para a Bíblia e eu me vejo nessa história. Isso aqui sou eu, isso aqui é você.
Todos nós caímos, falhamos, erramos, pegamos caminhos que nos afastaram de Deus. E não tem como se afastar de Deus e fazer escolhas que não são as escolhas de Deus para as nossas vidas e não sofrer. O salário do pecado, a Bíblia vai dizer que é morte, é destruição, é tristeza. Não existe outro caminho. Eu penso que talvez o grande problema, sabe qual é? Pelo fato de Deus ser bondoso, generoso, longânimo, a gente abusa de Deus. Você faz, você não muda, você continua vivendo e nada acontece. E aí o que você faz? Continua fazendo. Continua vivendo. Continua não mudando as coisas na sua vida. Mas uma hora a conta chega. Isso é um princípio da palavra de Deus. Lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Não se engane. De Deus não se zomba. Não se engane. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele te conhece na segunda-feira, Ele te conhece na terça-feira, Ele me conhece na quarta-feira, Ele me conhece na quinta-feira. E talvez Deus esteja dando tempo, Deus está sendo longânimo com algumas pessoas. Você tem ouvido. Deus tem falado com você. Isso aqui é algo pessoal. Só você e Deus sabe daquilo que Deus está falando com você, das palavras que saem daqui, de quando você abre a Bíblia, de algumas coisas que o Espírito Santo de Deus vai te convencendo, e vai falando, e vai dizendo, olha, isso aqui pode ser diferente, isso aqui, olha, faz desse jeito. Você sabe do que eu estou falando, mas muitas vezes nós fechamos os nossos corações, nós somos duros e não mudamos. Não damos abertura para Deus mudar algumas áreas e transformar algumas áreas nas nossas vidas. João Batista tem sua cabeça cortada. A Bíblia não conta, detalhes do que acontece com Herodes. Esse Herodes aqui foi aquele que fez parte também do julgamento de Jesus, e a gente percebe, na verdade ele não encontra nada, ele manda de volta para Pilatos, ele não quer se responsabilizar, mas talvez, uma das piores coisas que o ser humano pode viver na vida, talvez, é a culpa. Eu cortei a cabeça de alguém que não precisava ter tido a cabeça cortada. Alguém pagou um preço que não precisava ter pago, e a culpa foi minha. Não precisava viver assim. Não precisava ter vivido com essa culpa para o resto de sua vida. Mas são escolhas. E todos nós temos, todos os dias. Você levanta de manhã, Deus não te obriga a nada. Você escolhe. Eu vou obedecer, não vou obedecer, vou chegar na hora no trabalho, vou honrar meu chefe, vou fazer o que é certo, não vou mentir, não vou pegar um clipe do meu patrão. Se eu tiver uma oportunidade, não vou enganar, mesmo tendo a oportunidade. São escolhas, você escolhe todos os dias. Mas nós precisamos saber algo. As minhas escolhas têm consequências. Talvez Deus está nos dando tempo para mudarmos algumas coisas. Então, a mensagem para mim e para você nesta noite, olha, hoje é noite dessa mudança. Talvez você saiba algumas coisas que precisam ser mudadas na tua vida. Não vá embora desse lugar sem fazer uma aliança com Deus. Deus, eu vou viver de forma diferente. O Senhor tem falado comigo algumas coisas que precisam ser moldadas na minha vida, sabe? Eu vou viver isso aqui, eu vou me abrir para isso aqui. Eu não quero ser apenas um ouvinte. Eu quero viver, eu quero realmente viver o que a tua palavra diz que eu posso viver. E eu sei que eu preciso de mudança e transformação na minha vida. Eu quero orar com vocês. E se você precisa fazer essa oração, você vai fazer no teu lugar. Você vai falar com Deus aí no teu lugar. Você vai abrir o teu coração. Você vai reconhecer diante de Deus. Você não precisa levantar tua mão. Você não precisa dizer para todo mundo que você está precisando dessa mudança. Você não precisa vir aqui na frente.
no teu lugar você pode abrir o teu coração e reconhecer: Deus, olha, realmente o Senhor tem falado comigo. Eu preciso de mudança em algumas áreas. E nessa noite eu assumo compromisso com o Senhor, de que a partir de hoje eu vou sair deste lugar e eu vou escolher, eu vou fazer melhores escolhas, sabe? Eu vou deixar essa palavra que eu tenho ouvido ser uma realidade na minha vida, não apenas um conhecimento, não algo que eu sei, mas viver aquilo que eu sei. Então eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Se você quiser, pode ficar de pé no teu lugar. Nós já estamos terminando, mas abre o teu coração. Abre o teu coração. Fala com Deus nessa noite.